Estenda a sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, do pastor Pascoal, que vai ministrar a nós hoje. Que a palavra encontre lugar certo no nosso coração. Que toda atenção, toda graça possa ser derramada sobre o teu povo, para que todo entendimento necessário, toda semente seja plantada em nossos corações. Usa a vida do teu servo e abençoa a vida dele com todas as bênçãos, com todo o cuidado que o Senhor já tem sobre ele, abrindo portas, dando direção, trazendo os recursos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Klaus. Você sempre abençoando a vida da gente. Deixa eu apresentar a Mirna, minha esposa. Fica de pé, querida. Olha aí, né? Você viu a bênção, né? Não é minha filha, é minha esposa, viu? E se quer saber como é que foi essa bênção, entra lá no meu YouTube, Pascoal Piragini, e a gente vai compartilhando como é que Deus, né, dá uma revelação para essa mulher lá no Uruguai, que ela tem que vir para o Brasil para casar comigo. Você vê que coisa? Negócio tremendo. Só Deus faz isso, só Deus. Queria meditar na palavra de Deus com vocês. Fica melhor? Acho que, então tá. Obrigado, querido. Só assim. Isso. Queria meditar na palavra de Deus em Mateus 26, versículos 36 a 46. E eu vou ler numa versão que você não encontra mais no mercado, que é a antiga Bíblia na linguagem de hoje, né? Hoje tem a nova versão da Bíblia na linguagem de hoje, mas essa aqui foi a primeira que saiu, porque ela tem algumas frases aqui que eu achei bem interessantes para aquilo que a gente vai estudar nessa manhã. Mateus 26, versículos 36 a 46. A palavra do Senhor diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: e meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. E então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. E ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, e eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Pai querido, nós estamos reunidos debaixo da autoridade do nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. E a tua promessa foi que sempre que 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade desse nome, o Senhor estaria conosco. Então, nesta hora, cumpra a tua promessa e derrama graça sobre o teu povo. Visita cada coração, toca cada alma, fala com cada um de nós, e que sejamos, Senhor, de alguma maneira abraçados pela tua graça. Fica conosco, Pai, é aquilo que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Olha, esse tem sido um dos textos mais intrigantes para mim, especialmente quando eu vejo a insensibilidade dos discípulos diante da luta espiritual e emocional que o Senhor Jesus estava vivendo. E isso fica claro aqui nas Escrituras, na reclamação de Jesus para eles, no versículo 40, onde diz assim: depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. E então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Essa palavra é uma palavra dura, forte. E se a gente pensar no contexto, né, todos eles podiam saber que Jesus não estava bem. A Bíblia diz, no contexto, que naquele momento de oração, Jesus suou gotas de sangue. Então era possível perceber no semblante de Jesus que algo não ia bem. Mas mesmo assim, por alguma razão, esses discípulos que estavam com o Senhor não conseguiram ler a situação, não conseguiram entender o que estava acontecendo. E apesar então de toda a insensibilidade retratada aqui, Jesus vai aproveitar essa ocasião para ensinar aos seus discípulos alguns princípios decisivos para que eles pudessem enfrentar a batalha espiritual da vida cristã. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre batalha espiritual, sobre os enfrentamentos da nossa vida. Eu não sei exatamente o que você está vivendo, como você está vivendo, mas eu quero dizer para você, quer você acredite ou não, você está no meio de uma batalha espiritual. Quer você perceba ou não, o inimigo, nosso inimigo, continua lutando contra você. Quer você tenha todas as ferramentas ou não, você está no meio desse negócio. E aquilo que Jesus vai ensinar vale para a minha vida e vale para a sua vida aqui hoje. Então, o que a gente vai aprender aqui? Qual é o primeiro princípio que a palavra de Deus nos revela aqui? Primeiro princípio, só pelo Espírito. Repete comigo. Só pelo Espírito. Não acordaram, não tomaram café. Repete de novo. Só pelo Espírito. Agora sim. Só pelo Espírito nós somos capazes de discernir o que está por trás dos fatos e que tem a sua origem no mundo espiritual. Por que que os discípulos não eram sensíveis no meio daquela situação? É que eles não tinham discernimento do que estava acontecendo. Só pelo Espírito, repete. Só pelo Espírito. A gente tem discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual. O texto paralelo de Lucas vai revelar isso para a gente. E ele diz lá em Lucas 22, versículo 53. Todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. O que estava acontecendo é que havia chegado a hora do Senhor Jesus. E essa é uma expressão que aparece nos evangelhos. Você vai ver um momento lá em que a multidão quer jogar Jesus do precipício. E ele atravessa a multidão e o evangelista vai dizer, fez isso porque não havia chegado a sua hora. E agora Jesus está dizendo, chegou a hora. E ele acrescenta um dado que é importantíssimo. Não apenas havia chegado a hora do Senhor Jesus, mas agora era a hora do poder das trevas. O poder das trevas tinha agora recebido autoridade para tocar em Jesus. Deus continua soberano sobre todas as coisas. E Jesus nunca seria tocado, porque Ele é a segunda pessoa da Trindade, e nenhum poder poderia afetá-lo. Mas naquele momento, por causa do plano eterno de Deus, que era a nossa salvação em Cristo Jesus, que Ele tomaria o nosso lugar na cruz do Calvário, se faria pecado por nós, conforme a palavra de Deus nos ensina, foi dada autoridade ao diabo, sem saber para quê.
E ele achou que estava ganhando a guerra. E a Bíblia vai dizer depois, não é? Que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus Cristo. Mas só pelo Espírito a gente tem discernimento do momento espiritual que a gente está vivendo. Jesus tinha consciência de tudo. E por isso ele estava insistindo em acordar os seus discípulos. E a grande questão porque Jesus estava querendo acordar e trazer os seus discípulos para perto, não era só por causa dele. Não era só pelas questões emocionais que ele estava vivendo. Para mim, a maior tentação de Jesus não foi aquela do deserto, foi agora, no Getsêmani, quando ele tinha que tomar a decisão de cumprir todo o propósito de Deus e tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Mas não era essa a grande questão, ele estava preocupado com seus discípulos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para a gente que esse momento era um dos momentos cruciais na vida deles, em que eles precisavam aprender para a vida ministerial deles a discernir as realidades espirituais. Aquele momento não era um momento político apenas, onde forças políticas estavam entrando em ação. Aquele não era apenas um momento de deserção no colegiado, ainda que tivesse um traidor. Nem era apenas a reação de uma sociedade reacionária a ideias revolucionárias do Senhor Jesus. Ainda que existisse tudo isso, o problema era de ordem espiritual. Algo estava acontecendo no mundo espiritual que só poderia ser visto e discernido pelo poder do Espírito. E aqui vem a minha primeira lição que eu queria deixar com você. Muitos de nós não oramos porque não temos a dimensão que só a oração é capaz de nos dar, de discernir as coisas espirituais que estão acontecendo. Quer você queira, quer não, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Mas só pelo Espírito, repete aí, só pelo Espírito, a gente é capaz de discernir o que está acontecendo, espiritualmente falando. E às vezes a gente não tem esse discernimento, a gente está vivendo a vida como os discípulos estavam. Quando eu penso, por exemplo, na vida de Eliseu, você conhece bem a história do profeta Eliseu, tem um dado momento quando os sírios cercam o profeta Eliseu para prendê-lo e matá-lo. E eles mandam todo o exército, a grande contingente do exército, para prender um homem. Porque eles sabiam que Deus dava revelações a Eliseu, e o Eliseu contava para o rei de Israel tudo o que ia acontecer dos planos secretos do rei da Síria. E então disseram, se é isso, vamos matar esse homem. E quando chega todo o exército, o servo de Eliseu, então, chega para ele e diz assim, nós precisamos fugir, nós não temos saída, tem um exército inteiro procurando você. E ele dá uma resposta estranha, fala para o servo dele, tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Eu imagino, coitado do servo de Eliseu, olhando, dizendo que esse homem é doido, não tem um soldado de Israel aqui, só tem um inimigo aqui à nossa volta. E aí então ele faz uma oração e diz, Senhor, abre os olhos do meu servo. E sabe o que o servo vê? Carruagens de fogo do Senhor, acampadas ao redor deles. Só pelo Espírito a gente discerne o mundo espiritual. Mas uma coisa eu vou dizer para você, quando os nossos olhos são abertos espiritualmente, algumas vezes a gente vai ver carruagens de fogo. Outras vezes a gente vai ver demônios atacando violentamente a nossa casa, a nossa família, lá no trabalho, em outras circunstâncias. E sabe, queridos, a gente precisa de armas espirituais para vencer batalhas espirituais.
Batalha espiritual não se vence com estratégia, não se vence com política, não se vence com o conhecimento que você tem, não se vence com teologia, se vence no poder do Espírito Santo. E a gente tem que entender isso, que é só pelo Espírito. Não aprendeu não? Como é que é? Só pelo Espírito, não tem jeito. E o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos era justamente isso. Só pelo Espírito vocês vão enfrentar as batalhas que virão pela frente. Discernimento, aqui é a palavra-chave. Nós vamos ter, quando o Espírito de Deus abre os nossos olhos, nós vamos ter discernimento para perceber realidades. E que a gente vai só poder discernir à luz da oração e da palavra de Deus na nossa alma. Você vai estar orando por um problema lá no teu trabalho. E o Espírito de Deus vai te revelar coisas. E você vai ter discernimento espiritual. Muitos anos atrás, eu estava dormindo e no meio da madrugada, eu fui acordado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus me falou assim: repreende Satanás. E eu não sabia por que eu tinha que repreender Satanás. Eu marquei a hora, olhei no relógio, era no meio da madrugada. Eu falei: Senhor, estou aqui repreendendo Satanás, aqui, repreendi e tal. E voltei a dormir. Peguei meu carro no dia seguinte, que era domingo, fui chegar para a igreja, e não sei porquê, cheguei mais cedo na igreja. Tinha uma senhora esperando ali na porta da igreja para falar comigo, desesperada. Ela era uma convertida da Umbanda. E ela disse: pastor, eu estou morrendo de medo. Quando ela falou assim, eu estou morrendo de medo, o Espírito Santo falou: lembra? Eu falei: lembro. Aí eu falei: já sei, às tantas horas da madrugada, sua família fez um despacho de macumba para me matar. Ela falou: é verdade. Então, pode dizer para eles que voltou tudo, porque eu já repreendi. No domingo à noite apareceu a família inteira lá no culto. E disse: pelo amor de Deus, tira a macumba toda que mandaram para o senhor, porque se vier para a gente está perdido. Eu falei: querido, sabe como é que sai? Tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da vida. Agora, eu não precisava ter acordado, mas Deus, pelo seu Espírito, revela e nos dá discernimento para que a gente entre nas batalhas por nós e pelos nossos queridos. Tem batalhas espirituais que os seus filhos estão vivendo, eles não discernem. Quem vai entrar na senda, vai entrar na brecha para orar por eles, para ajudá-los a discernir. E o pior é que às vezes a gente, como pai, leva os nossos filhos para o lugar que Satanás está fazendo a bagunça e acha que está protegendo. Está protegendo não, cara, está entregando na mão do diabo. Mas a gente não tem discernimento, faz besteira. Só pelo Espírito a gente tem discernimento. Só pelo Espírito, lá na empresa, lá no trabalho que você está, existem guerras espirituais. Por quê? Porque o inimigo não quer que você possa cumprir a missão que Deus tem para a tua vida. Tem batalhas espirituais que estão acontecendo dentro da sua mente, do seu coração, coisas do passado que ficam lá girando na sua cabeça. E o Senhor quer te dar graça, mas você tem que ter discernimento para fazer essa leitura. E sabe, a gente só tem esse discernimento pelo Espírito Santo de Deus. Muitos de nós ficaríamos amedrontados se os nossos olhos para o mundo espiritual estivessem abertos, para poder perceber a dimensão das coisas que estão acontecendo. Certamente veríamos anjos do Senhor ao nosso redor, mas também veríamos a grandeza da batalha. E sem essa visão, queridos, às vezes a gente entra para a batalha para perder. Não porque falte poder de Deus, mas porque a gente não é capaz de discernir que a gente entrou na batalha. Às vezes até cai numa armadilha.
Vamos falar baixinho aqui? Você já caiu em alguma armadilha do inimigo? E quando você vê, diz: nossa, como é que eu não percebi? Não percebeu porque não estava no Espírito, querido. Senão teria discernimento de Deus. Segunda lição que esse texto vai nos dar. Segundo princípio. Só pelo Espírito nós podemos ser livres da tentação. Jesus levou alguns dos seus discípulos para orarem com ele, depois de algumas revelações tremendas que ele havia feito naquela noite. Naquela noite, lembra, ele advertiu Pedro, e ele disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Naquela mesma noite, ele advertiu todos os discípulos e disse para eles: todos vocês vão me abandonar. Está na Bíblia. Ele tinha falado. Por isso Jesus levou os discípulos com ele, porque eles precisavam estar preparados para o momento deles. Quando Pedro retrucou, ele explicou o que estava acontecendo no mundo espiritual e que ele não tinha entendido. A tentação que Pedro iria enfrentar e a tentação que os discípulos iriam enfrentar tinha sido permitida por Deus ao inimigo. Diz assim a Bíblia, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Eu não entendo muito bem por quê. Eu confesso, não entendo. Mas há momentos em que Deus permite que nós passemos por tentações. Isso está na Bíblia, aqui no caso de Pedro. Se você ler o livro de Jó, você vai encontrar isso. Satanás passa lá no tribunal de Deus, diante do trono, e ele está falando: olha aqui meu servo Jó, lembra da história? Ele falou assim: então, deixa eu mexer, né, na vida dele. Você vai ver se vai continuar adorando ou não. Eu até hoje não entendi porque é que Deus deu permissão. Não entendi. Se alguém entende, depois me explica, porque eu quero entender, né? Mas a Bíblia diz que há momentos em que Deus dá essa permissão. E o pior, quando a gente lê as Escrituras e fala da volta do Senhor Jesus, lá no livro do Apocalipse, quando ele fala da grande tribulação, fala que naquele tempo será permitido ao inimigo tocar nos crentes. Lá em João diz que o maligno não lhe toca, não é verdade? Mas naquele momento, por alguma razão, na grande tribulação, vai ser permitido tocar. E a coisa vai ser tão séria, que a Bíblia diz assim, que se não fossem abreviados esses dias, não sobraria um fiel. Está nas Escrituras. Eu não sei você, mas quando eu começo a ler as Escrituras, ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Mas uma coisa eu sei, tudo que está nas Escrituras está prontinho. Quando você fala, por exemplo, de um governo mundial, o mundo está preparado para ter um governo mundial hoje. Quando fala de comprar e vender, que você não precisa de nada, só se apresentar, colocar a mão lá e a testa, né? Hoje você vai no banco, no caixa automático, não tem chip nenhum em você, você bota a mão lá, a palma da mão, o mundo está pronto. Antigamente, quando falava disso, parecia uma loucura. Não, funciona. Espera aí, está pronto. Então, esse dia está chegando, e se a gente, não, como crente, não aprender aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, nós é que estamos correndo com perigo hoje. Nós vamos entrar em tentações desnecessárias, porque o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos é que há algumas tentações que podem ser impedidas. Por isso ele ensinou os seus discípulos a orarem.
Ele disse lá em Mateus 6, versículo 13, quando ensinou a oração do Pai Nosso: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que ele estava dizendo é que algumas tentações podem ser evitadas. E que nós podemos entrar nessa batalha espiritual em oração, pelo Espírito, e dizer: Senhor, livra do mal. E essa palavra mal, alguns comentaristas colocam a tradução como livra do maligno. Agora, quando eu não aprendo as armas espirituais, eu entro em batalhas que eu não precisava entrar. Há livramento de Deus sobre sua casa, sobre sua família, sobre os seus negócios, sobre as coisas que estão acontecendo, mas só pelo Espírito isso vem. E Jesus estava ensinando esse princípio. Há batalhas que podem ser evitadas, e é isso que a gente precisa aprender, que isso acontece pelo Espírito. É como se o Senhor estivesse dizendo: preparem-se orando a oração profilática, aquela que limita, até impede a atuação de Satanás, e antes mesmo que ela venha a acontecer. E muitos de nós, infelizmente, só oramos, só vigiamos depois que as tragédias se começaram. Mas o ensino do Senhor é que eles deveriam orar antes destas coisas, para que quando elas se prenunciassem, elas nem chegassem a acontecer. Eu tenho percebido, às vezes, na vida de muitos crentes, frieza espiritual. E frieza espiritual não tem nada a ver com doutrina. Tem frieza espiritual em igreja pentecostal e igreja tradicional. Não tem nada a ver com liturgia. Tem frieza espiritual em igreja que canta louvores assim, alegres, como aquelas assim, né, de estilo mais antigo. Frieza espiritual tem a ver com o coração, com a alma. Tem gente que vive uma vida vazia. Sabe como é que é a vida vazia? É quando você tem a marca do poder da graça de Deus no passado e não hoje de manhã. Porque a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. Ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então eu quero dizer para você que tem poder e graça de Deus para ser derramado sobre a nossa vida todo dia. Agora, se isso está numa lembrança que aconteceu a semana passada, o mês passado, o ano passado, 10 anos atrás, alguma coisa está errada no teu coração, querido. E você nem é capaz de perceber. Porque a gente só percebe pelo Espírito o vazio da nossa alma. Quando a gente estuda isso na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, ele fala: ó, você é morno, lembra disso? Mas ele dizia assim: o que a igreja achava de si mesma, a igreja que era morna? Dizia: rico sou, não tenho falta de nada. E ele diz: olha, você é pobre, cego e nu. Por quê? Porque só pelo Espírito que a gente pode perceber essas realidades. Querido, tem gente vivendo uma família horrível e não entendeu o que é batalha espiritual dentro da sua casa. Há muitos anos atrás, eu estava ouvindo uma fita cassete. Quem lembra da fita cassete aqui? Levanta a mão. Está cheio de velho aqui. Que o jovem nem viu, não existe, né? Fita cassete no carro, aquela lá que a gente punha no carro e engolia a fita, assim. Aí depois você puxava, vinha aqui, né? Falava, não era assim mesmo? Né? Engolia, horrível ali, né? Então, eu estava ouvindo um sermão de um missionário nessa fita cassete, e esse homem tinha sido treinado num seminário fora do país, nos Estados Unidos.
E naquele seminário eles não acreditavam na realidade de batalha espiritual. E ele tinha sido preparado em linguística, ele tinha sido preparado em antropologia, ele tinha sido preparado em tantas coisas para trabalhar com os índios do norte do Brasil. E ele chegou lá, o pajé da tribo o desafiou para uma batalha. E ele olhou para aquilo e achou que era só cultura. E quando ele chegou naquela batalha, aconteceu algo que ele nunca tinha visto na vida. Demônios o aprisionaram, ele caiu no chão. E ele disse: o que é que está acontecendo comigo? Ele teve que reestudar toda a teologia dele, para entender o significado da batalha espiritual. E naquela fita, naquele sermão, ele falava assim: eu não percebia algumas coisas muito simples, que algumas vezes, quando eu ia para o culto, eu tinha que pregar, e a gente ia sair de casa, e por causa da correria, do tempo, do atraso, das crianças, disso, daquilo, a gente chegava brigando na igreja, eu e minha mulher. E isso não era uma vez, eram várias. E eu nunca tinha entendido que a batalha espiritual já tinha começado dentro de casa. Nunca aconteceu isso na sua casa não, na hora do culto, né? Só lá na casa do missionário que acontece. Você está entendendo? Às vezes a gente não tem discernimento e não está preparado, e não usa a oração profilática, e não sai para ir para a batalha na bênção do Senhor. E às vezes a gente vive esse vazio da alma, essa mornidão sem perceber. E às vezes a nossa vida vira uma vida de religiosidade. A gente tem compromissos e a gente leva a sério. Porém, o coração está vazio. E aí brechas imensas são abertas dentro da gente. No coração, nos relacionamentos, nos negócios, nas amizades, nos valores e até nos ministérios. E de repente tempestades que a gente não consegue entender fazem parte da nossa vida. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Se hoje fosse o dia em que Deus desse permissão a Satanás, como deu na época de Pedro, para você ser peneirado, cirandado como trigo, você estaria preparado? Porque é só pelo Espírito, repete comigo, só pelo Espírito que a gente está preparado para essas coisas. E o pior é que a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado a todo tempo para responder a qualquer pessoa com a palavra. Não é? É todo tempo. Como nós somos ignorantes das coisas espirituais e como a nossa ignorância às vezes tem custado caro a muitos de nós em termos de sofrimento e tragédia. E aí fica a pergunta de Jesus: será que você não pode vigiar nem uma hora comigo? Terceira lição: só pelo Espírito nós somos preparados para enfrentar as tentações. Só pelo Espírito podemos evitar algumas, mas só pelo Espírito podemos ser preparados para enfrentar as outras que virão. Jesus ensinou isso no versículo 41. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Na outra versão, diz assim: porque o espírito está pronto, mas... Lembra do versículo? A carne... Ixi, está todo mundo dormindo. O espírito está preparado, mas a carne é fraca, isso aí. O que fica claro aqui é que nem todas as tentações poderão ser evitadas, mas para todas podemos ser preparados e capacitados para vencê-las. Por isso Jesus vai ensinar
né, que é preciso enfrentar isso. Agora, a pergunta que ficou na minha mente quando eu estava estudando esse texto é: por que é tão difícil enfrentar a tentação? E aí eu vou perceber na diferença entre Pedro e Jesus para enfrentar a tentação. Jesus disse para Pedro, naquela noite: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro respondeu: de jeito nenhum, eu estou pronto a dar minha vida pelo Senhor. E ele não falou brincando, ele falou sério. Quando Jesus foi, antes de ser preso, vieram para prendê-lo, e um homem chegou lá e colocou a mão em Jesus, um homem chamado Malco. Pedro pegou a sua espada e decepou a orelha de Malco. Jesus vai lá, pega do chão a orelha de Malco e coloca no lugar. E esse foi o último milagre de Jesus ali, antes da sua morte. Mesmo assim, ele foi preso. Ele olha para Pedro e diz: guarda a espada, porque aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Você não entendeu nada, Pedro. E quando eu fico pensando nisso, eu fico imaginando o seguinte: Pedro não era capaz de enxergar o próprio coração dele. Por isso é tão difícil vencer as tentações, porque nós não enxergamos o nosso próprio coração. O foco de Pedro, da sua afirmação, estava na força do seu compromisso e do seu caráter. Ele estava dizendo assim: Jesus, eu estou contigo até o fim. Eu sou homem de palavra. Eu sou um cara leal. Eu levo a sério as minhas decisões. E ele estava confiando no taco dele. E eu fico pensando, quantos de nós entramos no meio das batalhas espirituais da mesma maneira que Pedro entrou? Confiando na nossa lealdade, na nossa palavra, na nossa força, na nossa tradição, na nossa história, na nossa vida. Mas as batalhas espirituais não se vencem com essas armas. Nós precisamos de armas espirituais, porque elas são as únicas que derrotam o poder das trevas. Agora compara com Jesus. Jesus era a segunda pessoa da Trindade, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que esvaziou da sua glória para poder caber na forma humana. Se tinha alguém que podia confiar no seu taco para enfrentar as tentações, era Jesus. Mas quando ele vê esse momento crucial e ele entende que a hora das trevas tinha chegado, ele vai para a senda da oração e lá ele vai lutar com Deus e vai conversar com Ele. E ele vai buscar de Deus 3 coisas tremendas. O foco de Jesus estava no amor do Pai por ele, no poder daquele que é todo-poderoso e na vontade soberana dele para a sua vida. E ele estava lá: Pai, eu sei do plano, mas se for possível, passa de mim esse cálice, porque eu sei do teu amor por mim. Porém, não se faça a minha vontade, porque o Senhor que me ama tem propósitos eternos e maravilhosos, e não está abrindo a mão do seu amor por mim, ao contrário, está amando o mundo inteiro, para poder haver salvação. E nesse foco é que ele se baseia, não por entender todas as coisas ou por aceitar todas as coisas, mas numa crença absoluta no amor do Pai para com ele, no poder desse Pai e na sabedoria imensa desse Pai para a sua vida. E é nesse poder que ele vence a tentação. Consegue perceber a diferença? Que mudança! Ele sabia que a força para vencer a tentação só poderia vir pelo Espírito do Pai. Você só vence a tentação só pelo Espírito. Diz comigo: só pelo Espírito. Não tem outro jeito.
Eu já vi pastores caírem, que você diria, esse cara nunca vai cair. Eu já vi. E queridos, é tão fácil cair. Eu já vi crentes, e talvez você conheça alguns, caírem. Talvez você seja um deles que caiu. Quando a gente não entende a dimensão do que está acontecendo, a gente não está preparado para as batalhas que virão sobre a nossa vida. Por isso Jesus levou seus discípulos para eles aprenderem essa lição. Só na intimidade com Deus, só no poder que vem de Deus, só essa graça tremenda do Senhor é capaz de lançar luz sobre o que está acontecendo ao nosso redor, mas também lançar luz sobre o que acontece dentro do nosso coração e da nossa vida. E aí, nós vamos precisar confessar os nossos pecados. Um dia eu estava chegando em casa muito bravo. Bravo com algumas situações na igreja e com uma pessoa em especial. Encostei meu carro na garagem, janela fechada para ninguém ouvir, e comecei a falar, Senhor, pega esse cidadão nas tuas mãos agora. E fiz uma oração imprecatória. Sabe o que é a oração imprecatória? Que você pega, chacoalha, faz, acontece. E fui para casa, fui dormir. No dia seguinte, voltei, entrei no carro, tinha que ir embora para trabalhar. E orei de novo. E voltou aquela zedume todo. E eu, Senhor, e tal. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, para aí. Não vou passar a mão na sua cabeça, não. Você está na carne, tem que se arrepender do seu pecado, tem que voltar para mim, porque é em amor que você vai conseguir as coisas. E eu me arrebentou. Porque a Bíblia diz, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. E eu estava no outro dia, na noite anterior ele não falou nada, falou, baixa aí o fogo. Mas no dia seguinte, não, isso é carne pura. Querido, a gente não vê a carne da gente, só vê a carne dos outros. E é só pelo Espírito. E quando Ele revela, a gente tem que se arrepender e se humilhar e buscar a face do Senhor. E vem graça de Deus, e vem força, e vem sabedoria, e vem estratégia. E as coisas acontecem do jeito de Deus e para a glória de Deus. Isso vai acontecer na sua casa, isso vai acontecer nos seus negócios, isso vai acontecer em todas as áreas da vida. Porque se você fizer do seu jeito, vai arrebentar. Só pelo Espírito nós somos transformados. E a nossa natureza é mudada pela graça de Deus. E só pelo Espírito, na presença de Deus, é que essas coisas acontecem. Se existe alguém aprisionado pelo pecado, querido, e o pecado tem várias faces, você vai chamar de temperamento ruim, vai chamar de sua natureza, não interessa, é pecado. Só pelo Espírito as correntes de Satanás são quebradas. E às vezes olho para isso e fico imaginando uma cena. Na casa da minha avó, né, tinha cachorros lá. E o meu avô colocou uma corrente, sabe aquelas correntes assim que você prende na parede, assim, tipo um fio, e aí a corrente do cachorro, e o cachorro parece que está livre, né, no quintal, ele corre para lá, corre para cá, mas ele está acorrentado. Só que quando esse cachorro tinha que atravessar o portão, a corrente segurava, ele pulava e voltava para trás, porque não dava. E eu vejo muito crente assim, desse jeito. Satanás faz de conta que você é livre, mas bota uma algema em você. E toda vez que o Espírito de Deus diz, atravessa essa porta, vai naquela direção, aí vem um medo incrível no seu coração, aí vem um temor, vem um sentimento de incapacidade, vem isso, vem aquilo, e você não passa daquele portão.
E chega uma hora que Deus está dizendo assim: vem aqui na minha graça, que só pelo Espírito essa corrente é quebrada. Só pelo Espírito você vai entrar na dimensão do grandioso. Só pelo Espírito você vai ver as coisas extraordinárias de Deus na sua vida. Milagres que ninguém pode entender e explicar. Mas é só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Só pelo Espírito vem a libertação. Última lição. Verso 42. Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. A lição é: só pelo Espírito estaremos aptos a fazer a vontade do Pai, quer seja no milagre, quer seja na cruz. Quer seja no milagre, quer seja na cruz. Um relacionamento de amor envolve um compromisso para todas as horas. Se você já assistiu um casamento, sabe que os pastores, geralmente na hora do voto, vão dizer algumas frases. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na riqueza ou... E a palavra-chave é: não importa em que circunstância, eu amarei. Não é isso mesmo? Quando você fez um voto com Jesus pela fé, esse voto é ainda maior. É seguir a Jesus até o fim. Não abandoná-lo no meio da luta e da tentação, fazendo dele e da sua vontade a primeira motivação da sua vida. Quando a gente se entrega a Jesus, a gente diz: Senhor, de hoje em diante não sou mais dono de mim mesmo. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E creio que o Senhor vai conduzir do jeito que o Senhor quiser e para a sua glória. Eis-me aqui, Senhor. Esse foi o voto de fé que nós fizemos. E esse voto de fé é algo que precisa ser construído na alma, pela intimidade com o Senhor, em oração, pelo poder do Espírito. Por isso Jesus disse para os discípulos: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Anos atrás, um missionário em países muito difíceis, chamado Miguel Zuger, esteve pregando em nossa igreja. Esse homem tem feito um trabalho incrível de pregação do Evangelho. Já foi expulso de muitos países, mas continua entrando nesses países dos jeitos mais inusitados que você pode imaginar. O passaporte dele não entra, mas ele entra. Pela graça de Deus, pelos jeitos inusitados que Deus dá para ele. E numa das ocasiões em que ele estava num desses países, que ele já tinha sido expulso, onde ele já tinha sido torturado, uma última vez que ele tinha estado naquele país, colocaram um saco de estopa na cabeça dele com um rato dentro, para comer o seu rosto. E ele foi preso naquele mesmo país que isso tinha acontecido. E ele disse: bom, agora eu vou morrer. Se da outra vez fizeram isso comigo, imagina o que vão fazer agora. E aí ele disse no seu testemunho que veio um temor muito grande no coração dele, um peso dentro da alma, um sentimento de perda muito grande. E o sentimento estava focado nos seus 2 filhinhos. À época eles eram pequenos. E ele então começou a orar pela filhinha, começou a orar pelo filhinho, dizendo: eu nunca mais vou vê-los. Quem vai cuidar deles? Quem vai sustentá-los? E veio aquele sentimento de dor, quando o Espírito de Deus vem e enche naquele lugar, na cadeia, vem e derrama graça sobre ele. E ele disse: olha, eu senti uma paz que eu não conseguia explicar, era algo do poder de Deus. E tinham 4 pessoas na minha cela, e quando então eu me senti cheio do Espírito, eu comecei a pregar o Evangelho para eles, os 4 se converteram.
E eu pensei assim, bom, eu nunca mais vou vê-los, então eu tenho que discipulá-los, porque senão eu vou sair daqui e eles não vão ter o evangelho, e eles vão ter que seguir sozinhos. E ele então passou a madrugada inteira, a noite inteira, 24 horas naquela cela, pregando o evangelho e discipulando aquelas 4 pessoas, porque ele sabia que nunca mais iria vê-los. Quando ele terminou todo aquele trabalho, já estava exausto. Chega uma pessoa lá, abre a cela e diz assim, seu Miguel, ela diz, pois não. Eu falei, é hoje, é agora. Ele falou, perdoe-nos, nós cometemos um engano. O senhor não é a pessoa que nós estávamos procurando e mandaram ele embora. Ele falou, aleluia, não fiz mais nenhuma pergunta. Isso aí. Mas ele foi pregar na nossa igreja e eu achei incrível isso. Ele disse assim, meus irmãos, eu quero pedir oração. Eu não quero que vocês peçam para que eu não seja preso. Eu não quero que vocês peçam que o Senhor me livre disso ou daquilo. Eu só quero que vocês me peçam por mim uma coisa, que eu possa ser fiel até a morte, porque eu quero a coroa da vida. E eu fiquei pensando naquele homem, na profundidade daquelas palavras. E fiquei pensando na minha vida. E na vida de muitos de nós, servos do Senhor, que estamos prontos a celebrar os milagres de Deus. Mas às vezes não estamos preparados para celebrar o tempo da dor, do sofrimento, da angústia, da dificuldade, e duvidamos do amor de Deus. Porque, queridos, é só pelo Espírito que o amor de Deus se derrama dentro de nós de uma maneira tão grande, que não importa o lugar, nem as circunstâncias, a gente vai estar sempre preparado para dizer, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É só pelo Espírito que eu posso crer na promessa do Senhor Jesus, que disse, o Pai decidiu dar a vocês o seu reino por toda a eternidade. É só pelo Espírito que eu vou poder entender que as coisas que acontecem nessa vida não se podem comparar com a grandeza da glória que está reservada para nós, servos de Deus. É só pelo Espírito que a gente entra no Getsêmani da minha vida e da sua vida para dizer, Pai, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu propósito, então seja feita a tua vontade na minha vida. Fora do Espírito, a gente desanima e foge. Só pelo Espírito. Eu tenho muito medo do triunfalismo dos nossos dias, onde as pessoas vivem uma doutrina que não são capazes de entender que Deus pode nos amar no meio das lutas. E como nós precisamos aprender esse tipo de relacionamento com o Pai que Jesus revela aqui. E como nós precisamos desse poder do Espírito nos revelando graça todas as manhãs. É um amor que está pronto para viver o milagre, mas viver a cruz. Nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas. E a razão que eu quero orar é porque só pelo Espírito a gente pode discernir o mundo espiritual que está nos cercando. E eu quero pedir para Deus abrir os teus olhos espirituais, para você enxergar o que está acontecendo na tua casa, na tua empresa, nos teus relacionamentos familiares, na tua vida financeira, para você ter uma outra perspectiva. Só pelo Espírito, algumas tentações podem ser evitadas. E eu queria orar para você se colocar na brecha pelo seu filho, pela sua filha, para você ser aquele que vai estar lá para fechar brechas que Satanás está abrindo na vida deles, nos lugares que eles estão, mas que também ser aquele instrumento de graça para abrir os olhos, para enxergar as realidades de Deus. Hoje eu quero orar por pessoas que talvez estejam vivendo uma vida vazia, onde as marcas
dessa presença de Deus estão no passado e não na manhã de hoje. E o Senhor está dizendo: chega, filho, vou derramar graça, mas você tem que estar na minha presença. E eu quero pedir essa unção, essa bênção de Deus. Hoje eu quero orar por pessoas que estão vivendo tentações incríveis, e estão se sentindo acorrentados pelo inimigo, por libertação total de Deus. Que as correntes caiam, e que a gente possa ser livre para ir para os lugares que Deus preparou para nós. Hoje eu quero orar por pessoas que talvez estejam vivendo um milagre, e pedir: Deus, manda mais milagre. Mas talvez estejam na senda da sombra da morte. Eu quero pedir que a vara e o cajado do Senhor esteja sobre você, para que o amor nunca esteja em jogo, que você saiba que Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Policarpo de Esmirna foi um dos mártires do Evangelho no 2º século. E aí saiu uma sentença contra ele, que se ele não confessasse César como Senhor, ele deveria ser queimado vivo. Mas ele era um velhinho já a essa altura, muito conhecido na cidade, bispo daquela cidade, de uma igreja cristã. Todo mundo conhecia, todo mundo respeitava, e o capitão da guarda foi até ele para prendê-lo. Ele poderia ter fugido, mas ele não foi embora, porque na noite anterior, ele tinha tido um sonho, só pelo Espírito. O sonho é que o travesseiro dele pegava fogo, e ele reuniu os discípulos que ele estava ensinando naquela manhã, e disse: Deus me revelou, nessa madrugada, que eu vou ser preso e queimado vivo. As pessoas disseram: bom, se Deus revelou, fuja. Ele disse: não posso fugir. Eu não posso fugir. Chegou o capitão da guarda para prendê-lo e disse: Policarpo, nós conhecemos você, nós conhecemos a sua história, você é um homem que marca essa sociedade. É tão simples. É só você dizer que confessa César como Senhor. Depois você volta a ser quem você é, e todo mundo vai continuar respeitando você. E o velhinho Policarpo olhou para o capitão da guarda e disse assim: como eu posso negar aquele que nunca me negou na presença do Pai? Eu o conheço há tantos anos. E então ele é levado preso diante do governador, e as pessoas falam com o governador a respeito de Policarpo, que ele é gente boa, e o governador fica sensibilizado e diz: Policarpo, é tão simples, basta você dizer que César é Senhor, a lei diz que você tem que dizer. Eu acho que talvez você racionalizaria algumas coisas. E aquele velhinho sorri para o governador e diz o mesmo que disse para o capitão da guarda: eu conheço há tantos anos. Como eu posso negar aquele que nunca me negou diante do Pai? E então ele é preso, colocado, amarrado, colocado para ser queimado vivo. Diz a tradição, não sei se é verdade ou não, que colocaram fogo, mas as labaredas não tocavam no corpo de Policarpo. E aí o povo começou a ficar com medo e preocupado. E o governador então chama os soldados e pediu para eles pegarem aquelas lanças compridas e espetarem Policarpo, para que ele morresse de alguma maneira ali dentro. E ele é morto naquele lugar. Mas nunca deixou de confessar que Jesus era o Senhor da sua vida.
Só pelo Espírito, só pelo Espírito, só pelo Espírito, só pelo Espírito, só pelo Espírito a gente é capaz de viver a vida cristã para a glória de Deus nessa terra. Hoje eu quero orar com pessoas a quem o Espírito Santo de Deus está falando. Meu tempo já acabou, já ultrapassei aqui o horário. Mas eu queria orar, não posso sair daqui sem orar por você. Talvez Deus tenha te trazido aqui para dizer, está na hora de ter um avivamento na tua vida, querido. Está na hora de buscar coisas novas de Deus. E eu quero pedir isso, que o Senhor derrame graça, unção, poder, e que você busque no Espírito de Deus a força para o momento que você está vivendo. Está na hora de uma renovação da alma, está na hora de enxergar a vida com outros olhos. Às vezes nós somos mais materialistas que o mundo. E nós precisamos de graça para enxergar esse mundo do jeito que Deus enxerga. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa manhã, então sai do teu lugar e vem para frente aqui agora. Eu quero orar por você. Se você está lá na galeria, vem para cá. Se você está aqui embaixo, vem, porque o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. O Senhor quer derramar uma unção nova, uma graça nova, um poder novo, uma visitação nova. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que querer. Talvez o Senhor esteja dizendo, desperta, está na hora de acordar. Acorda, 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 acorda. E Deus vai derramar graça, unção. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Se você esquecer todo o sermão, lembra disso. Só pelo Espírito. Diz comigo. Só pelo Espírito. Não tem outro jeito. É só no poder e na graça dEle. Não tem outro jeito. Não importa o tempo de experiência que você tem. Não importa os cursos que você tem. Não importa. Só pelo poder do Espírito a gente faz a obra de Deus. Não tem outro jeito. Digo do meu coração para o seu, só pelo Espírito. Agora, quando a gente anda na dimensão do Espírito, se prepara. O imponderável de Deus começa a acontecer. Agora Deus vai te colocar diante de encruzilhadas. Vai dizer, você tem coragem? Anda comigo. Dá esse passo. E queridos, a gente vai ter que dar um passo. E outro, e outro, e outro, e outro. E Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Você não vai entender. Você não vai entender. Deus vai começar a colocar situações, pessoas que você ama vão voltar, porque Deus vai usar a sua oração como escudo. Creia nisso. Ele tem os seus caminhos. Vamos orar agora? Então levanta o seu clamor. Fala, Senhor, Tu tocaste o meu coração. E eu estou me apresentando diante de Ti. Vem com o Teu Espírito sobre mim. Abre os meus olhos. Abre a minha boca. Abre o meu coração. Para que eu aprenda a andar segundo a Tua vontade. Amém, Senhor. Deixa eu orar por você agora. Pai querido, esse povo está aqui por Tua causa. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Então nessa hora, Pai, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus e começa a derramar do Teu Espírito Santo sobre eles. Começa a derramar graça, Senhor, uma graça infinita que eles não consigam entender. Que as ondas do Teu amor passem sobre eles e que eles se sintam envolvidos por elas. Senhor, eu quero te pedir que brechas que existem na casa, nos relacionamentos, na vida, comecem a ser fechadas pelo Teu poder. Senhor, alguns deles vão voltar para casa e encontrar problemas e lutas. Elas continuam lá. Mas que eles cheguem na ousadia da Tua graça, na certeza do Teu poder, na visão do Teu reino, decidam as coisas de modo diferente e resolvam de modos diferentes, porque o Senhor há de estar com eles para dar-lhes sabedoria. Senhor, que portas se abram
e que eles entrem por essas portas na ousadia de quem crê no amor de Deus, na sabedoria de Deus, no poder e na grandeza do seu Espírito. Vai, Senhor, com eles, e que eles sejam benditos do Senhor quando se levantarem, benditos do Senhor quando se deitarem, benditos quando saírem, benditos quando entrarem, porque o Senhor está sobre eles, derrama graça. Fica com eles, Pai. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.